E aí galera, tudo bem? Dando continuidade à nossa aula, às nossas aulas de superfícies, vamos agora falar de algumas quádricas centrais, que são superfícies que têm por equação esse formato aqui, x ao quadrado sobre o número positivo, y ao quadrado sobre o número positivo, z ao quadrado sobre o número positivo igual a 1. Esse a, b e c são sempre números positivos e seus quadrados automaticamente também. E aí pode variar esses sinais aqui que está ao lado dessas frações. Pode ser mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. A depender da situação, a gente pode ter uma elipsóide, como a gente já até estudou em outra situação, em outro vídeo. A gente pode ter um hiperbolóide de uma folha e um hiperbolóide de duas folhas, tá? Então a gente tem essas três situações possíveis. Vamos iniciar aqui com o elipsóide. Então veja só, o elipsóide ele vai ter esse formato, x ao quadrado sobre a ao quadrado, mais y quadrado sobre a ao quadrado, mais e ao quadrado sobre z ao quadrado, todos os termos positivos. Isso lembra muito a elipse lá na elipse. O que diferenciava a elipse da hipérbole? Era justamente o sinal aqui do meio, né? Quando a gente estava trabalhando com duas variáveis, quando a gente tinha uma elipse ficava mais, quando a gente tem uma hipérbole ficava menos. E aí na elipsóide vai ser algo parecido, todos os sinais vão ser de mais. Se tiver um menos é porque vai ter um hiperbolóide, como a gente já vai ver. Como a gente já viu como é a estrutura de um elipsóide, né? Todos os cortes são elipse. A gente viu isso no vídeo anterior, num exemplo anterior, quando eu faço x igual a 0, y igual a 0, z igual a 0, ou x igual a k, y igual a k, z igual a k, sempre vai dar uma elipse. Aí aqui está um exemplo de uma elipse que está nesse formato. E aqui está um exemplo de uma elipse que não está nesse formato, mas o que vocês devem se apegar não é o formato. Qual é o formato de um elipsóide? Qual é o formato de um parabolóide? Não se apeguem a isso. Se apegue ao procedimento de como achar o gráfico de uma curva. Então, por exemplo, se eu quisesse saber no que isso aqui vai dar, nós está lá uma questão e diz, esboce a superfície que possui a seguinte equação. Você ia fazer aquele esqueminha, vai dizer que o x é igual a zero e ver o que acontece com as outras variáveis. Se o x é igual a zero, a gente vai ficar com 3y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 6. Se eu divido tudo isso aqui por 6, isso aqui vai se transformar em y ao quadrado sobre 2 mais z ao quadrado sobre 6 igual a 1. Ó, isso aqui é uma equação de uma elipse. Mesma coisa, se você fizer y igual... Aí você vai lá e desenha a elipse. Se você fizer y igual a 0, aí você vai ter 2x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 6. Divide tudo por 6, isso vai ficar x ao quadrado sobre 3 mais z ao quadrado sobre 6 igual a 1. Equação de uma elipse. Z igual a 0, mesmo esqueminha, a gente vai ficar com 2x ao quadrado mais 3y ao quadrado igual a 6. Divide tudo por 6. Isso aí vai resultar em x ao quadrado sobre 3 mais y ao quadrado sobre 2. Tudo isso igual a 1. De novo, isso aqui é uma equação do elipse. Então, a gente tem uma elipse no plano YZ, a gente tem uma elipse no plano XZ, e a gente tem uma elipse no plano XY, faz os desenhozinhos, depois consegue esboçar a elipsóide facilmente. A gente já fez um exemplo desse no vídeo anterior. Tente você mesmo agora ver se consegue desenhar essa elipse aqui agora. Mas perceba que eu não preciso, a mensagem é, eu não preciso memorizar o formato. Se eu quiser deixar esse elipsóide, essa figura no formato, nesse formato aqui, igual a 1, basta dividir tudo por 6. Se eu dividir tudo por 6, eu vou ficar com x ao quadrado sobre 3, mais y ao quadrado sobre 2, mais z ao quadrado sobre 6, igual a 1. Se eu dividir tudo por 6, né? E aí essa expressão fica justamente nesse formato. E aí, através do formato, possa ser que você consiga identificar qual é a curva, qual é a superfície. Mas como são muitas superfícies, memorizar esses formatos não vai ser uma coisa muito simples. O ideal é que você memorize o procedimento para construir a superfície, tá bom? Vamos para a próxima superfície. Temos aqui o hiperbolóide de uma folha, que vai ser uma figura que tem esse formato. E no formato geral dela sempre vai aparecer um sinal de menos. Vai aparecer um sinal de menos porque, veja só, quando eu zero o z, eu vou ter essa expressão aqui que vai me resultar em uma elipse.
Quando eu zero o y, eu vou ter uma hipérbole. E quando eu zero o x, eu também vou ter uma hipérbole. Então, no hiperbolóide de uma folha, a gente consegue achar duas hipérboles e uma elipse no hiperbolóide de uma folha, tá certo? Então, perceba que a gente tem aqui, ó, hipérbole, hipérbole aqui, a gente tem hipérbole aqui, ó, nesses formatos, a gente tem hipérbole e tem aqui a elipse. E essa figura é o que a gente chama de hiperbolóide de uma folha. Esse sinal de menos pode estar no Z, pode estar no Y, pode estar no X, tá certo? O sinal de menos, ele vai indicar qual é o eixo do meu hiperbolóide. Então, por exemplo, ó, esse hiperbolóide está com o eixo dele sendo o eixo Z. Então, o sinal de menos fica no eixo Z. Se por acaso o hiperbolóide, o sinal de menos, se na expressão o sinal de menos está na variável y, então o hiperbolóide vai ter como eixo o eixo y. Já adianta aqui o desenho desse hiperbolóide, né? Ó, como era de se esperar. Mas para fazer o desenho, o procedimento é o mesmo. Faz o x igual a zero, faz o y igual a zero e faz o z igual a zero. Se a gente faz o x igual a zero, a gente fica com essa expressão aqui, que dividindo tudo por 81, a gente vai ter essa expressão que é a equação de uma hipérbole. Então, a gente tem uma hipérbole no plano ZY. Então, no plano ZY, a gente tem uma hipérbole. É como se fosse essa hipérbole aqui, ó. Essa hipérbole aqui e essa hipérbole aqui, ó, no plano ZY. No plano XZ, que é quando o y é igual a zero, tá certo? Quando o y é igual a zero, a gente fica com x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 81. Isso aqui é a equação de uma circunferência de raio 9. E aí, se eu for desenhar a minha circunferência, está aqui a minha circunferência centrada na origem e com raio 9. O raio dessa circunferência aqui é 9. Tá bom, pessoal? E tá aqui o desenho dela, o desenho dessa circunferência. E aí o que ocorre é que se por acaso o y for 1, a gente vai ter uma circunferência. Então faça o teste aí você. Se o y for 1, o que vai acontecer se o y for igual a 1? A gente vai ter uma circunferência só que com raio maior, porque se o y for 1, eu vou ficar com x ao quadrado mais z ao quadrado, aí isso aqui dá menos 9, que vai para lá mais 9, então eu vou ficar com x ao quadrado mais z ao quadrado igual a 90, eu vou ter um raio maior. Por isso que aqui, ó, se a gente for continuar, se eu fosse desenhar outras circunferências, ó, eu ia ter aqui circunferências maiores. Por isso que essa circunferência aqui é maior, porque à medida que eu faço essa circunferência e caminhando aqui pelo eixo y, ela vai aumentando de tamanho, como é o caso aqui, como é o caso aqui, e assim por diante. E eu já estou adiantando aqui, se por acaso o y igual a zero, deu uma circunferência. Se o y for 1, vai dar uma circunferência. Se o y for 2, vai dar uma circunferência. Se o y for k, vai resultar em uma circunferência que vai ficar mudando de tamanho o tempo todo. Se o z for igual a zero, a gente fica com essa expressão que ao dividir tudo por 81, eu também vou achar uma hipérbole no plano xy. Então, no plano XY, tá certo? No plano ó, XY, nesse plano aqui, a gente vai ter uma hipérbole voltada para o eixo X, tá certo? Vai ter uma hipérbolezinha aqui voltada para o eixo X. Então, tem hipérboles aqui, esse desenho aqui não tá óbvio de perceber, mas a gente vai ter hipérboles aí voltada para o eixo X. Do mesmo jeito que a gente tem hipérbole aqui voltada para o eixo y, a gente vai ter hipérboles aqui voltada para o eixo x. Perdão, essas hipérboles aqui estão voltadas para o eixo z. Né? São hipérboles desse tipo aqui que está ocorrendo. Bem, aí a gente, ao ter essas conclusões, perceba que eu tenho duas hipérboles e uma elipse. Duas hipérboles e uma elipse resulta no hiperbolóide de uma folha, que é essa figura que aqui está. Dica para treinar um pouco mais, faça o caso em que z é igual a k, e aí você vai raciocinar qual é a variação do z. O z tem que ficar de onde para onde. Isso é um exercício interessante, certo? Bem, vamos para a próxima superfície. Na próxima superfície a gente vai ter o hiperbolóide de duas folhas. O que ocorre no hiperbolóide de duas folhas? Bem, no hiperbolóide de duas folhas, a gente vai ter só hipérboles, tá certo? Não vai aparecer elipses. Então, no hiperbolóide de duas folhas só vai aparecer hipérboles. E aí, o sinal de mais vai indicar como é que está centrada, onde é que está o eixo dessa hipérbole. Então, nesse caso aqui, eu tenho se o sinal de mais está na variável y,
Então, a minha hipérbole tem como eixo o eixo y. Aqui nesse caso, ó, o sinal de mais está na variável z, então a hipérbole tem como eixo o eixo z. Por isso que ela fica nesse formato aqui, ó. O eixo da minha hipérbole é o eixo z. Então, mesmo esquema, faz o x igual a zero, faz o y igual a zero, faz o z igual a zero e tira conclusões. Se o x igual a zero, a gente fica com essa expressão, né? Ó, menos 16y² mais z² igual a 144, que eu escrevi primeiro z, só para conseguir enxergar melhor, que ao dividir tudo por 144, eu fico com essa expressão aqui, e essa expressão é a expressão de uma hipérbole. Uma hipérbole que está voltada para o eixo z. Então, a gente tem uma hipérbole aqui no plano zy, uma hipérbole aqui, ó, voltada para o eixo z. É isso que está ocorrendo aqui. Se o y for igual a zero, eu vou ficar com z² menos 9x² igual a 144, ó, z² menos 9x² igual a 144, que ao dividir por 144 eu fico com essa expressão aqui igual a 1, faltou 1. E de novo, isso aqui é uma equação de uma hipérbole, certo? Então, de novo, eu já vou aqui tendo duas hipérboles na minha situação. Então, tem uma hipérbole agora no plano zx. Então, digamos aqui na lateral, na parede, ó, que seria essa hipérbole aqui, juntamente com essa hipérbole aqui, seriam as hipérboles do plano zx ou x. Agora, curiosamente, veja o que ocorre se o z é igual a zero. Se o z é igual a zero, eu vou ficar com menos 9x² menos 16y² igual a 144, multiplicando tudo por menos 1, eu fico com essa expressão aqui, que está sendo igual a menos 144. Bem, eu não vou ter x e y que atendam a essa condição aqui. Então, essa expressão aqui não tem solução. Não tem solução para o z igual a zero. E isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer que não vai existir nenhum ponto onde o z vai ser zero. Não vai existir nenhum ponto sobre o eixo x, né? Ou sobre o eixo y. Né? Porque se eu marco um ponto aqui sobre o eixo x, o eixo z é zero. Então, não ocorre isso, né? Essa equação está me informando isso. Por que não tem solução? Porque isso aqui é um número positivo, isso aqui é um número positivo. Quando eu somo números positivos, o resultado tem que ser positivo e não negativo, como está se colocando aqui. Então, não tem como ser negativo. Bem, se o x for igual a se o x for igual a 1k, e se o y for igual a 1k, facilmente vai ser verificado que a gente vai ter também outras hipérboles. Tente você verificar isso, é um exercício importante. Tente verificar que ao fazer x igual a k, y igual a k, você terá outras hipérboles. Se baseie nos vídeos anteriores, que isso é só uma repetição do processo. E aí você chega na mesma conclusão. Em conclusões similares a que eu cheguei em vídeos anteriores. Agora, o interessante é se o z é igual a k. Porque se o z é igual a k, a gente vai ficar com 9x² mais 16y² igual a k² menos 144. Pessoal, k² menos 144, isso aqui tem que ser maior ou igual do que zero. Ou seja, esse número aqui tem que ser maior do que o 144. Tem que ser maior ou igual do que o 144. Se ele for igual ao 144, eu vou estar dizendo que tudo isso aqui é igual a zero. Certo? Se ele for igual a 144, ou seja, se o k for 12, se k igual a 12 é o mesmo que dizer que z vai ser 12, então se o z for 12, eu vou ter um ponto onde, veja só, se o z for 12, eu vou ficar com 9x² menos 16y² igual a 144 menos 144, que dá zero. Quando eu digo que o k é igual a 12, isso aqui já tem que estar subentendido que eu estou dizendo que o z é 12, porque z é igual a k. Dessa solução aqui, eu vou tirar que o x vai ter que ser zero e o y vai ter que ser zero. E aí eu vou ter o 12 como ponto. E aí eu tenho esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui é o ponto que faz parte da minha superfície. O ponto 0012 é o ponto que faz parte da minha superfície e é como, digamos aí, a parte dele que a superfície começa 12 e menos 12, tá? É a partir dele que a superfície começa a existir. O menos 12 também, porque se o k for menos 12, vai chegar na mesma conclusão, porque menos 12 ao quadrado também vai dar 144, e aí se eu subtrair de 144 vai dar zero, e aí o x e o y obrigatoriamente vai ser zero. Então, esse k ao quadrado tem que ser maior ou igual do que o 144, e quando eu escrevo k ao quadrado maior ou igual do que o 144, isso me implica duas condições. Esse k tem que ser maior do que 12, ou esse k tem que ser menor do que menos 12. É assim que se resolve essa inequação.
tá? Então, a construção, eu estou dizendo que o z tem que ser maior do que 12 e que o z tem que ser menor do que menos 12. Então, por isso que a gente tem essa construção assim, ó, maior do que 12, o z tem que ser sempre maior do que 12, não tem z menor aqui, ó, do que 12. E o z tem que ser menor do que menos 12, ou seja, mais para baixo aqui, não tem números maiores do que menos 12, tá bom? E aí, se o k atende essa condição, se o k é maior ou igual do que 12, ou se o k é menor ou igual do que 12, se eu dividir tudo isso aqui por k ao quadrado menos 144, eu vou ficar com essa expressão, tá certo? Essa expressão aqui, divido tudo por 144, chego nessa expressão aqui, e essa expressão é a expressão de uma elipse. Então, veja só, para z igual a zero não tem nada, mas para z de 12 em diante, ou de menos 12 para baixo, menos 13, menos 14, por aí vai, a gente sempre vai ter elipse. Elipses que vão estar mais esticadas para o eixo x. O meu desenho nem ficou muito parecendo isso, mas essas elipses deviam ser mais esticadas em relação ao eixo x, né? Porque o maior denominador é no eixo x, porque eu estou dividindo por 9, aqui eu estou dividindo por 16, dividir por 9 dá mais do que dividir por 16. Então, o maior denominador aqui é o eixo x, o que indica que o eixo maior está no eixo x, o eixo dessas elipses. Então, ela ficaria, o certo é que ela ficasse esticada com relação ao eixo x. Aqui ficou parecendo que ela está esticada com relação ao eixo y, tá? Mas perceba que, como daqui em diante eu sei que terão várias elipses e várias hipérboles, quando eu começo a unir essas figuras, eu vou ter essa superfície aqui, que é o que a gente chama de hiperboloide de duas folhas, tá bom? Mas, repito, continuo dizendo, independente da superfície que aparecer para você resolver, entenda que tem que seguir esse procedimentozinho. X igual a 0, y igual a 0, z igual a 0 e depois algumas das variáveis iguais a k para tirar algumas conclusões. Ó, eu cheguei à conclusão que se o z é igual a k, esse k sendo maior ou igual do que 12 ou menor ou igual do que menos 2, eu sempre vou ter elipse. E se o x for igual a k, eu sempre vou ter o quê? Se o y for igual a k, eu sempre vou ter o quê? Eu sempre terei hipérboles, mas aí é bom você mesmo tentar tirar essa conclusão na equação que se forma, se você, o que tem que acontecer com esses k's aí, o k do y, o k do x, para que a gente tenha sempre hipérboles. Bem, paro esse vídeo por aqui, espero que tenham entendido, qualquer dúvida é só perguntar. Até o próximo vídeo, tchau, tchau.